Olá! Você sabe o significado do Setembro Amarelo? Este é o mês de prevenção ao suicídio, um assunto que ainda encontra pela frente muitos tabus, mas que precisa ser tratado. Falar sobre isso pode salvar vidas, por isso este é o tema do Bem-Estar SC, a partir de agora. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. O Setembro Amarelo nasceu justamente para incentivar as pessoas que estejam passando por momentos difíceis ou de crise a procurarem por ajuda. E quem vai nos falar mais sobre isso é a médica psiquiatra, doutora Caroline Canegusuco, ela que integra a diretoria da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bem-Estar SC, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite, Juliana, agradeço imensamente em nome da ACP por nos dar essa oportunidade de falar de um assunto tão importante mundialmente, afinal atinge 1 milhão de pessoas por ano. E falar sobre esse assunto, doutora, talvez seja uma das partes mais importantes de tudo isso, porque durante muito tempo foi um tabu falar sobre suicídio, falar sobre tentativa de suicídio, tanto é que a campanha Setembro Amarelo se intitula como a maior campanha anti-estigma do mundo, ou seja, o primeiro passo é quebrar esse estigma, esse tabu, doutora. Isso. Precisamos falar, conversar em casa, no ambiente público, no trabalho, em todos os lugares sobre esse tema, sobre os sintomas, transtornos mentais, para que a gente consiga identificar precocemente, consiga fazer uma prevenção, né, e com isso diminuir esses números que estão alarmantes. E justamente em relação a esses dados, doutora, como é que está a nossa situação hoje, enquanto mundo, enquanto Brasil e também no estado de Santa Catarina? Então, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. No Brasil, 30 pessoas por dia. E em Santa Catarina, os dados de 2024 nos mostraram que somos o segundo estado com maior taxa de suicídio. São números muito impactantes, né, que chamam muita atenção. Aproximadamente 1 milhão de pessoas tira a própria vida a cada ano, né? 1 milhão de pessoas que acabam cometendo suicídio no mundo. E aí, como a doutora trouxe esse dado também em nível de Brasil, de 30 por dia, Santa Catarina com um número alto, aí, um percentual, né? Porque nós somos uma população que também não somos tão grande, mas temos um número aí de suicídios que é bastante significativo. Isso. Nós representamos 14% da população brasileira e as nossas taxas representam 23% taxa de suicídio, que é algo muito significativo. E quando a gente olha para os jovens entre 10 e 35 anos, esses números são mais alarmantes ainda. Essa taxa, ela vem dobrando a cada ano. Ou seja, a população mais impactada atualmente, né, pelo suicídio, pela tentativa de tirar a própria vida, é a população jovem. A população jovem, principalmente adolescentes, que têm uma questão de impulsividade mais exacerbada, os idosos, pela questão, muitas vezes, de um isolamento social, e outras pessoas também que foram muito atingidas pela pandemia e que acabaram se isolando, isso também acaba sendo um fator de risco. Inclusive, falando da pandemia, aqui no estado, entre 2020 e 2023, teve um aumento muito significativo também nos índices de suicídio, né? Sim. No período mais crítico da pandemia, a gente observou que esses números eles se mantiveram estáveis, até diminuir um pouquinho, mas logo em seguida esses números começaram a crescer exponencialmente, tanto as tentativas de suicídio quanto as autolesões provocadas inicialmente sem a ideia de suicídio. As autolesões, mesmo que elas não tenham aí a ideia, né, de tirar a vida, mas elas, infelizmente, né, também têm sido algo que está crescendo, né, doutora? A gente chama muito a atenção esse comportamento, porque
a maior parte dessas pessoas estão associadas a um transtorno mental e ter um transtorno mental é o maior fator de risco para cometer suicídio. Trazendo aqui um pouco dos números, aumenta em torno de 29% a cada ano o índice de autolesões. E essas autolesões, como a doutora explicou, elas vão estar aí relacionadas a uma questão mental que precisa ser observada. Não necessariamente a pessoa que comete a autolesão vai caminhar aí para tirar a própria vida, mas já é um sinal de alerta, né, doutora? Com certeza. E por isso é importante essa prevenção, tratamento e acompanhamento, para que não chegue a esse ponto da tentativa de suicídio. Porque, infelizmente, a maior parte dos pacientes que chegam até nós, psiquiatras, já chegam num nível de gravidade de sintomas, com pensamentos de morte, ideação suicida, e a gente precisa intervir muito antes disso. Então, como é que funcionaria essa prevenção do modelo ideal da prevenção? O que a gente precisaria fazer para não chegar nesse ponto? A gente tem a tendência a ir postergando, pensando, é só uma fase, faz parte da adolescência, daqui a pouco vai passar, e quando a gente vê, os sintomas já estão tomando uma proporção grande e trazendo muitos prejuízos para a vida. Então, alguns sinais de alerta que, se a gente identificar em nós mesmos ou em alguém próximo, é um momento de levar para uma avaliação e, a partir daí, verificar se realmente faz parte daquele momento em alguma situação ou se precisa iniciar algum tratamento mais específico. Então, mudanças de comportamento, de humor. Então, uma pessoa que é tranquila passa a ficar com humor mais irritável ou com humor mais melancólico, que passa a ter um pior desempenho, seja na escola ou no trabalho, que para de fazer coisas que antigamente gostava muito de fazer ou não para, mas perde aquela alegria, a satisfação naquilo que vai sendo feito. Então, tudo isso é bem importante ficar de olho e, além disso, se tem uma história familiar de doença psiquiátrica, de tentativa de suicídio, alguém da família ou de alguém muito próximo, aí são outros fatores que precisam ser avaliados como um todo e tudo isso pode ir agravando esses fatores de risco. Quais seriam os principais transtornos mentais que podem acabar levando a pessoa a tirar a própria vida? O principal deles é o transtorno de humor, principalmente o transtorno depressivo, mas também o transtorno bipolar e o transtorno por uso de substâncias. E mesmo pessoas que não tenham o transtorno de uso de substâncias, mas que são portadores de algum transtorno mental e naquele momento fazem o uso do álcool ou outra substância, isso acaba se agravando porque torna a pessoa mais impulsiva para fazer uma tentativa. Há uma sensação na sociedade de que a gente está passando por momentos delicados quando se fala em saúde mental. É só uma sensação ou os transtornos mentais estão realmente crescendo? A prevalência dos transtornos de ansiedade e transtornos de humor, eles estão crescendo muito por conta do nosso estilo de vida, tá? Tem outros que se mantêm igual, mas a gente, justamente por estar falando mais sobre isso, até nas redes sociais, as pessoas identificam alguns sintomas e estão buscando mais auxílio por conta disso. Então, está crescendo a prevalência, mas também porque está sendo identificado maiores números. Tem mais diagnósticos, né? Tem mais diagnóstico. Tem um lado ruim e tem um lado bom também, né? Das que as pessoas redes sociais. estão procurando mais essa ajuda e sendo diagnosticados, né? E por outro lado, a gente percebe esse crescimento também na sociedade. Bom, e falando de Setembro Amarelo, né? Essa campanha que se tornou tão importante, né, para quebrar esse tabu, para a gente poder falar abertamente sobre saúde mental. Qual é a programação da campanha Setembro Amarelo? O que acontece de diferente nesse mês? Então, nesse mês, a ACP concentra os esforços
e fazemos parcerias, né? Então, com o Ministério Público, algumas universidades, prefeituras, para promover capacitação para os profissionais da saúde, da atenção básica, da emergência, para a população também, né? Para que se conscientizem e o conhecimento ajude nessa identificação precoce, na quebra desse tabu, desse estigma, porque é conversando, quebrando paradigmas, com menos julgamento, que a gente vai conseguir construir, enquanto sociedade, uma saúde melhor. Ou seja, essa não é uma missão, um dever, uma responsabilidade só da pessoa que tem um transtorno mental ou que está passando por um momento de dificuldade. Acaba sendo uma responsabilidade de nós, enquanto sociedade. E como a gente pode ajudar na campanha do Setembro Amarelo e no combate, na prevenção ao suicídio? No dia a dia, conversando sobre se a pessoa está se sentindo bem, como é que vai a situação no trabalho. Acho que esse tem sido um ambiente também que pode ser um potencializador da saúde ou então um ambiente adoecedor. Então, como gestores, lideranças, é importante estar fazendo políticas de prevenção ao adoecimento da saúde mental. E enquanto sociedade, que a gente consiga acolher, né, o próximo, conseguir identificar, não dizer que é só um momento, vai passar, um olhar com mais empatia e conseguir dar esse encaminhamento aos serviços de saúde para uma avaliação precoce, para que essa pessoa realmente consiga ter uma boa assistência de saúde. Doutora, acho que você tocou num ponto importante aí sobre esse olhar, né? Quando se fala em saúde mental, às vezes as pessoas, como você falou, deixam para depois ou não tem esse olhar. Se tu está com uma dor de cabeça, tu toma um remédio. Se tu está com problema no estômago, procura um médico. E quando é uma questão de saúde mental, ainda existe um certo preconceito em procurar essa ajuda. E será que é isso que está faltando para a gente enquanto sociedade? Entender que também é uma doença? Com certeza. O autopreconceito, né? Então, aquilo que a gente tem dentro da gente é algo que nos impede a buscar ajuda, mas também se os nossos familiares, amigos, as pessoas que estão mais próximas também têm essa barreira, isso acaba sendo algo que dificulta muito, principalmente a pessoa que já está adoecida, né? Que está enxergando o mundo de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que a pessoa que está deprimida, ela está usando um óculos e enxerga tudo preto e branco, né? Então a vida está sem graça, sem esperança, não tem jeito. Então, assim como a gente, quando vê que alguém quebrou a perna e leva num serviço de emergência e ajuda nas atividades ali no dia a dia, a gente precisa olhar a saúde mental, os transtornos mentais, a pessoa que está sofrendo com isso da mesma forma. Então, levar essa pessoa ao médico, auxiliar nas atividades do dia a dia, porque é um sofrimento, é uma doença, como qualquer doença de qualquer parte do corpo. Doutora Caroline, que fala importante, muito obrigada por participar com a gente do Bem-Estar SC e que Setembro Amarelo possa trazer sempre bons resultados, não só em setembro, mas também o ano todo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Juliano, por esse espaço. E como diz o lema da campanha do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda. Não esqueça desse detalhe porque ele é muito importante. Nossa edição fica por aqui. Até mais!